Fala pessoal, sejam bem-vindos a mais uma aula do nosso curso, o curso Popular de Astronomia, aqui do Planetário Rubens de Azevedo. Eu sou o professor Paulo Otávio e nessa aula de hoje a gente vai falar sobre a formação do Sistema Solar. É uma continuidade das aulas anteriores, então se você ainda não assistiu às outras aulas, você pode vir aqui embaixo no nosso canal e conferir o conteúdo que a gente lança semanalmente de forma digital, gratuita para vocês. Então, só vir aqui embaixo e conferir as aulas anteriores. Ok, com o passar dos milhões de anos, nós temos a criação, tá, de corpos já bem maiores. Então, esses corpos maiores acabavam que atraíam esses objetos menores, então eles acabavam que aumentavam o seu tamanho com o agrupamento desses objetos e, por conta disso, foram limpando o sistema solar. Então, dessa forma, a gente teve uma redução dos planetesimais, a gente teve uma redução dos impactos, porque muitos desses objetos eles foram se juntando com os planetas. Mas lembra que eu falei na aula sobre a Lua, que a Lua foi originária, né? A Lua ela foi formada por um choque entre um corpo mais ou menos do tamanho de Marte com a Terra primitiva. Esse choque foi justamente no período de formação do Sistema Solar. A gente tinha objetos muito grandes se chocando com outros objetos. E esse corpo, chamado Theia, ele estava basicamente na mesma órbita do nosso planeta. Então, foi questão de tempo para eles se chocarem. Então, esse choque acabou que tirou uma parte do nosso planeta e fez com que a Lua se formasse. Ficou aquele disco de material em torno da Terra primitiva. Esse disco, uma parte do material foi atraído para a Terra e a outra parte do material foi se juntando até formar a Lua que nós conhecemos hoje. E como é que a gente sabe que houve uma época com muitos impactos? Porque basta a gente olhar a estrutura dos objetos maiores do Sistema Solar. Por exemplo, se a gente olhar para Mercúrio, né, que é o planeta mais próximo do Sol, se a gente olhar para a sua superfície, a gente vai ver que a superfície de Mercúrio é toda marcada de impactos. Assim como o nosso planeta tem muitas crateras provenientes de impactos, a Lua tem muitas crateras provenientes de impactos. Então, assim, impactos são algo que acontecem com uma certa frequência, mas que no período de formação, por nós termos muito material que ainda não estavam formando macroestruturas, né, que ainda eram bem menores, eles acabavam se chocando com objetos maiores que têm maior gravidade e nisso a gente vai ter uma quantidade de impactos bem maiores. Então, nesse período já era meio inviável a gente ter vida, né? Até porque nós tínhamos uma energia muito grande no sistema e muito material derretido, muita rocha derretida, né? Era realmente um caos, porque estava tudo se formando. E quando a gente para pensar, né? Eu falei agora há pouco que aquele gás que estava próximo ao Sol, ele foi se afastando até ficar numa região que ele conseguia ficar que não era tão quente. Se a gente for olhar para os tamanhos dos planetas do Sistema Solar, a gente vai ver que Júpiter é o maior planeta do Sistema Solar. Depois vem Saturno. Depois Urano. Depois Netuno. A gente for dar uma olhada, maior, segundo maior, terceiro maior, quarto maior. Então nós temos Júpiter, Saturno, Urano e Netuno na ordem de tamanho, que são, coincidentemente, planetas gasosos. Então os maiores planetas do Sistema Solar são gasosos. Por quê? Porque eles acumularam muita rocha, muita poeira, né, que foram se juntando para formar objetos maiores, e a gravidade, né, ela vai atraindo mais massa. Então o que foi que aconteceu? Júpiter, que já era um corpo rochoso muito grande, ele acabou atraindo o gás que estava naquela região, que foi expulso pelo Sol de próximo dele,
e Júpiter foi acumulando para ele. Saturno, que veio logo atrás, também. Urano, também. Netuno, também. E mais próximo ao Sol, né, nós temos Mercúrio, Vênus, Terra e Marte, que são, coincidentemente, também planetas rochosos. Então, nessa região, a quantidade de gás era muito pequena. Então, acabar que só restou muito, né, poeira. Então, por isso que esses planetas, eles são planetas rochosos, também por conta disso, a quantidade de material disponível ali. E vejam também a disponibilidade de luas. Planetas que têm luas. Terra tem uma lua, Marte tem 2 luas, né, que parecem asteroides que Marte capturou. Mas olhem para Júpiter. Júpiter, mais de 60 luas, Saturno também, né, Urano, Netuno tem mais de dezenas de luas. Então, vejam que a disponibilidade de material também para esses planetas maiores, eles conseguiam atrair mais matéria, também por conta do tamanho, por conta da gravidade. Então, a gente falou sobre como o Sol surgiu, né, através dessa nebulosa, como os planetas surgiram, que é através do acúmulo dessa poeira, que foi se juntando até formar objetos maiores, para depois formar os planetas através de impactos, colisões umas com as outras, até formar corpos maiores. E a formação dos planetas gasosos, né, os maiores planetas do sistema solar, que foi justamente porque o Sol, quando ele começou a gerar calor, né, ele começou a fazer a fusão nuclear, todo aquele material próximo ao Sol foi se afastando e ficou num ponto onde ele conseguia ficar sem sofrer tanta interferência do calor do Sol. Então é isso, pessoal. Muito obrigado por estar com a gente aqui em mais uma aula e até a próxima.